Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, antes de começar, por favor, assista até o final, dê um likezinho. Eu sempre faço a ministração aqui da palavra, a meditação, e acabo esquecendo. Eu gravo um vídeo, esqueço de pedir para os irmãos. Mas dê o like ali, coloque um comentário, né? Se você gostou do vídeo. Assista até o final, eu sei que Jesus vai falar com vocês, né? Deus é maravilhoso. Vamos orar, como a gente sempre costuma fazer, né? Vamos fazer oração. Porque sem oração, crente não funciona sem oração. A gente tem que orar mesmo. Orar em todo tempo. Orar sem cessar, né? Tá lá na palavra do Senhor. Querido Deus, amado Pai, eu louvo o teu nome, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Senhor. Ensina-nos a tua palavra, fala conosco. Que a tua palavra, Senhor, entre nos nossos corações, ó Pai, como uma espada de dois gumes, que ela penetre mesmo no nosso coração e que promova uma transformação das nossas vidas. Em nome de Jesus, que a gente possa amar a tua palavra a cada dia, Senhor, e servir a ti da melhor forma possível. Nos abençoa, abençoa cada vida, Senhor, que vai passar por esse vídeo. Que essas vidas sejam impactadas pelo poder da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a verdade e a tua palavra é poderosa. A tua palavra é uma dinamite nas nossas vidas, ó Pai, porque ela realmente transforma, ela abala as estruturas. Tua palavra é algo poderoso. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar hoje um pouquinho o Salmo 22. E o Salmo 22, ali do versículo 1 até o versículo 21, ele fala da angústia ali de Jesus, né? A gente pode interpretar esse salmo dessa forma. A situação de Jesus, porque a palavra de Deus fala que quando Jesus estava ali prestes, né, a ser aprisionado, a passar pelo Calvário, ele orou, ele foi orar, ele estava vigiando e orando. Os discípulos até dormiram, eles não conseguiam nem ficar um tempo ali com Jesus em oração. Mas Jesus estava orando, e a oração de Jesus foi uma oração muito impactante. Era uma oração que ele pedia até assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E aí é o que acontece. A Bíblia fala que os anjos depois foram lá e consolaram Jesus. Então, a oração, ela fez com que, através da oração, Jesus recebesse o consolo de Deus. Mesmo Jesus sabendo tudo que ele ia passar. Ele até clamou: Pai, Senhor, passa de mim esse cálice. Alguém acha que Jesus ia querer, né? Humanamente falando, fisicamente, passar por aquela situação? Ele sabia tudo que ele iria passar ali no Calvário. Ele sabia o quanto ele ia sofrer, porque Jesus é Deus, então ele sabia. Mas, mesmo assim, ele ficou disposto a fazer o que o Pai queria. Tanto que ele orou, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, a vontade do Pai Celestial, ela prevaleceu, ela predominou. E assim tem que ser na nossa vida. Nós, quando oramos, irmãos, nós temos que colocar as nossas orações na mão do Senhor e entregar tudo para Ele e falar sempre: Senhor, que seja feita a sua vontade. Porque a vontade do Pai sempre é melhor. Mas Jesus, ele orou. E interessante que no Salmo 22, ele começa assim, ó, o versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? É a mesma coisa que Jesus vai falar lá no Novo Testamento. Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? E chegou um momento na cruz do Calvário, quando Jesus já estava ali, né? Já tinha passado pelo Calvário, já estava ali na cruz, já no final ali, que Jesus se sentiu totalmente abandonado. É como fala aqui nessa primeira frase. Por que não me auxilias? Por que me desamparaste? Eu estou sozinho, Senhor. Porque o Senhor, Jesus, estava carregando todo o pecado da humanidade. E aquilo foi demais para o Pai olhar. Então, naquele momento ali, Jesus ficou isolado do Pai. Talvez sem a presença do Pai. Mas aquilo foi necessário para que, através da morte de Jesus, nós pudéssemos ter vida e vida eterna, e uma vida de transformação, uma vida regenerada por Jesus, uma vida modificada, transformada. Num vídeo anterior, eu falei ali sobre a transformação da água em vinho, e aí o que Jesus faz, né? Quando ele transforma a água em vinho, ele está pegando algo que não tem sabor, não tem cor, né? Não tem cheiro, e ele vai
fazer tudo novo, porque o vinho, ele tem perfume, ele tem sabor e ele tem cor. E é isso que Deus faz na nossa vida. Ele faz uma transformação da água para o vinho. Então, era necessário que Jesus padecesse daquela forma. Mas o Calvário foi algo terrível para Jesus. E Jesus, no Salmo 22, do versículo 1 até o versículo 21, é Jesus falando sobre isso, né? O versículo 13 diz assim: abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Irmãos, quando Jesus foi capturado ali para aqueles homens e interrogado, falaram todo tipo de absurdo para Jesus ali. E a Bíblia diz que Jesus ele não abriu a boca. A Bíblia fala em Isaías 53, vai dizer que Jesus, como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Mas ele estava ali. Porque o enfermar da carne de Jesus, do corpo físico de Jesus, significou o quê? Vida para os nossos corpos, transformação para as nossas vidas. Porque esse corpo aqui, que é corruptível, através do sacrifício de Jesus, ele deu para nós a possibilidade desse corpo ele se tornar incorruptível, ser revestido de incorruptibilidade. Então a gente só vai ter um corpo incorruptível se um dia a gente tiver um encontro com Jesus. Então o sacrifício de Jesus nos deu essa possibilidade. Olha o que Jesus faz por nós, irmãos. Mas ele sofreu humilhação. Ele sofreu. E aqui ele fala, ele expressa nesse salmo ali, até o versículo 21, ele vai expressar isso. O versículo 15 diz assim: a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Olha como Jesus se sentiu. Ele se sentiu, irmãos, muito afligido ali. O versículo 16: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Os cães aqui representam homens maus, hostes, maldosas, pessoas hostis, hostes de maldade, estavam ali pressionando Jesus, pressionando Jesus. O versículo 13 diz assim: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me cercaram. Sabe o que é isso, irmãos? O touro de Bazã, o touro é um animal muito forte. A gente sabe disso. E esse animal ele pode matar uma pessoa. É? Ele pode matar uma pessoa, porque ele é muito forte. Então, Jesus se sentiu assim, cercado por touros de Bazã. Jesus se sentiu assim, cercado por homens maus, por homens hostis, pelas hostes da maldade. Ele foi cercado por isso. Então, o sofrimento de Jesus foi algo muito intenso. Por isso que no jardim de Getsêmani, quando Jesus orava ali e pedia ao Pai: Pai, passa de mim esse cálice, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Olha só, a intensidade do que Jesus estava passando, da alma dele, do sofrimento, da ansiedade que Jesus vivenciou. Por isso que ele diz: lança sobre mim toda a sua ansiedade. Irmãos, nenhuma situação humana nossa pode se comparar ao que Jesus passou. Nada pode se comparar. E eu sei que tem muita gente sofrendo, mas lança o teu sofrimento se você está num leito de hospital, se você está numa situação, numa cadeia, numa prisão, se você não está numa situação de desesperança, de desespero, numa situação que você está endividado, está aflito, está ferido, está sofrendo, nada disso se compara ao que Jesus passou por você. E Jesus ele tem um escape para dar para a sua vida. Ele tem um escape. Ele tem um escape. Porque justamente, irmãos, a gente meditando, né, por exemplo, Davi, quando Davi faz esse salmo, né, ele faz o salmo e inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, porque ele estava profetizando, de certo modo, que Jesus ia passar lá no Novo Testamento, séculos depois. Mas ele também estava passando por aflição. Mas Davi recebeu o escape, irmãos. Jesus não recebeu escape. Em Lucas 22, 43 diz assim: apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. O anjo então deu um consolo, deu um fortalecimento para Jesus. Mas não deu o livramento da morte. Não deu o livramento da dor, não deu o livramento da rejeição, não deu o livramento, irmãos, de estar ali cercado por touros de Bazã. Não deu o livramento dele ficar ali cercado por aqueles cães, por aqueles homens hostis, por aqueles homens perversos. Jesus, no versículo 20, ele diz assim: livra a minha alma da espada e a minha predileta, que é a vida dele, né? Da força do cão, da força da morte violenta, do homem mau, da morte violenta.
Jesus teve uma morte muito violenta. Davi, ele foi livrado da morte violenta. Ele clamou assim para o Senhor: Senhor, me livra da morte violenta. Davi era um homem de guerra. Ele sabia que a morte na guerra, nas batalhas, era algo cruel. E Jesus fez ele morrer de velhice. Ele morreu idoso, né? Morreu de velhice, ali numa cama quente, sendo aquecido. Mas Jesus não teve isso. Jesus, ele não teve o aconchego de ninguém. Ele foi abandonado ali na cruz. Os amigos de Jesus, os poucos que ficaram perto da cruz, mesmo assim não estavam muito perto, estavam à distância, observando o que acontecia com o mestre. As mulheres estavam ali, Maria estava ali, elas estavam ali, vendo o sofrimento do mestre, mas elas estavam de longe. Elas não puderam dar um aconchego em Jesus, acariciar o rosto de Jesus. Talvez você esteja no leito, mas tem alguém aí do teu lado. E se não tem, saiba que Jesus, ele pode te pegar no colo e ele te trazer um conforto, assim como os anjos, né, trouxeram conforto para Jesus naquela situação adversa. Jesus pode te dar o conforto que você precisa na sua hora de angústia. E ele pode te dar o livramento e o escape, segundo a vontade dele. Porque tudo que acontece nas nossas vidas nós temos que entregar nas mãos de Jesus. Se Jesus quer nos livrar, nos curar, ele faz porque ele é Deus. E se ele não fizer, de uma forma ou de outra, o escape ele vem. E não sei qual a roupagem desse escape, mas o escape vem. Porque o Senhor, ele nunca nos abandona. Ele sempre tem algo para nós. Ele sempre tem algo especial para as nossas vidas. O Senhor tem, porque o Senhor é bom. Então, quando Jesus diz assim, livra a minha alma da espada e a minha predileta, quer dizer o quê? A única vida, Jesus tinha, era a vida que ele tinha aqui. Era a vida dele. E ele era o filho de Deus. Ele sabia. E ele sabia que aquela dor física ele ia causar a morte daquele corpo ali. Ele ia passar pela morte, que é algo que nós, seres humanos, passamos, né, na nossa existência. Exceto aqueles que forem arrebatados, né? Que se a gente for arrebatado, Jesus pode voltar a qualquer momento e nos levar para ele. Aí nós não vamos passar pela morte, vamos ter o corpo diretamente transformado. Mas muitos servos do Senhor passaram pela morte, ou vão passar. Ou talvez nós passemos pela morte, não sabemos. Porque não sabemos o dia e a hora que o Senhor vem. Só o Senhor sabe. Mas a vida é preciosa. Você sabe que as pessoas não querem perder a vida. A pessoa tem dozinha lá, né? Da capica lá, mas a pessoa quer viver. A pessoa quer viver. Porque a vida tem algumas coisas boas na vida. A gente não quer perder a vida. E Jesus, ele sentiu isso, esse impacto de não querer. Porque Jesus teve momentos aqui também na Terra de alegria, né? Quando Jesus estava no casamento, quando Jesus ia jantar na casa daqueles amigos lá, muitas vezes publicanos e pecadores, né? Mas Jesus ia lá, tá com eles, porque Jesus não faz acepção de pessoa, irmãos. Ele ama, ele nos ama a todos, como nós somos. Mas ele quer transformar a sua vida. Ele não quer que você permaneça no pecado, na iniquidade, na injustiça, na imoralidade, no vício, né? No jogo, na prostituição. Ele não quer isso para você. Ele quer transformar você, fazer de você uma pessoa sã, uma pessoa sadia, uma pessoa feliz. O pecado, irmãos, ele corrompe o ser humano em todos os aspectos, né? O pecado, ele te afasta de Deus. O pecado faz você ficar uma pessoa suja. Uma vez, uma aluna minha, aquela palavra, irmãos, marcou muito. Eu nunca mais esqueci. Eu estava falando para ela que Deus era bom, que ela era especial. E ela falou, professora, eu sou uma menina suja. E aquilo me cortou o coração, irmãos. Como que uma menina que está começando a vida pode dizer que ela é suja? Ela estava passando por situações muito difíceis. Eu orei por ela, assim, pedi a Jesus por aquela vida. Eu não podia fazer muita coisa, porque eu estava dentro da escola, na escola, a gente não tem essa liberdade, né? Mas eu, de longe, eu intercedi por ela. Eu não sei o que está acontecendo com a vida dela hoje, mas eu espero que Jesus tenha alcançado ela, porque Jesus, ele transforma. Ele faz aquela pessoa que sente que a vida dela é suja, como aquela menina. A minha vida, eu sou uma menina suja. Usou essa frase para mim. Irmãos, Jesus, ele pode tirar você desse sofrimento. Ele pode transformar alguém que tem essa visão de si mesmo. Porque essa não é a visão que Deus tem de você. A visão que Jesus tem de você é uma visão de você transformado pelo poder dele. A visão que Jesus tem é uma visão de você modificar, de você transformar da água para o vinho, de você ter uma vida com perfume, você ser limpo,
ser puro, ser precioso. É isso, é essa visão que Jesus tem de você. Deus, ele transforma tudo. É só você se entregar a ele. Glória ao nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha o que Jesus fez, irmãos. Essa cédula era a dívida. É a dívida que nós temos antes de aceitarmos a Jesus. Nós temos uma dívida. É como se fosse uma promissória. O pecado é isso, é uma promissória, é uma cédula ali. É uma dívida que nós temos. Mas Jesus, através da palavra dele, das ordenanças dele, da palavra dele e do sacrifício dele na cruz, olha o que ele fez aqui. Ele tirou do meio de nós e cravou ela na cruz. Ele pegou aquela tua dívida, aquela tua promissória, aquela tua cédula de vergonha do nosso pecado. Ele pegou aquilo ali e ele fez assim, quando ele morreu na cruz, ele saiu da cruz e ficou no lugar daqueles pregos que cravaram a mão de Jesus, as mãos, os pés de Jesus. Ficou cravada ali o nosso pecado, a nossa promissória, a nossa dívida. Ele destruiu as nossas dívidas no momento em que você aceita Jesus. Ele rasga aquela promissória. Ele rasga. Jesus tem um livramento para você. Ele pode te tirar dessa dívida que você está. A dívida do pecado. Ou mesmo uma dívida física. Ele pode. Ele faz o sobrenatural, irmãos. Deus, ele move o sobrenatural. Ele move o sobrenatural. Ele mexe nas estruturas, ele mexe nas leis do homem. Ele mexe em tudo para favorecer aqueles que estão aos pés dele. Ele move o sobrenatural. Eu creio num Deus de sobrenatural. E a palavra de Deus que diz assim, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós, a dívida era contra nós, porque essa dívida, o pecado, ele nos garante morte. O pecado nos garante destruição. O pecado nos garante uma eternidade longe de Deus, sem presença de Deus. Mas Jesus, quando entra na sua vida, quando você convida Jesus para entrar, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando você faz isso, meu irmão, quando você faz isso, Jesus, ele vai. Ele tira aquela tua dívida, ele pega aquela dívida ali, só, a dívida da Kátia está aqui, ó, cravada na cruz. Ela foi cravada ali. E Jesus me deu o quê? A salvação, a vida eterna. Essa salvação, essa dívida que foi destruída por Jesus ali através do sacrifício dele, ela garante para mim a eternidade, uma vida de reconciliação com Deus, uma vida de transformação, uma mudança de vida, mudança radical. Porque é assim que Jesus faz. Jesus é radical. Ele muda tudo, ele transforma tudo, porque ele é poderoso para isso. Ele rasgou essa cédula, ele riscou, ele cravou ela lá na cruz. E aí, isso significa, sabe o quê? Quando Satanás ele olha ali, dá nesse daí, não dá não. E se você se manter fiel, o diabo não toca em você. Só se Deus permitir, como fez lá com Jó. Mas a Bíblia diz que ninguém vai passar por aquilo ali que Jó passou. Nunca mais. O Senhor falou. E a palavra do Senhor não volta atrás. A não ser que ele queira. Mas nesse caso o Senhor falou, não vou fazer mais isso com ninguém. O diabo não vai tocar mais ninguém. Se você aceita Jesus como Salvador, Jesus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Ele tem transformação, mudança de vida. É isso que ele faz, porque ele é bom, ele é bom. E a Bíblia não mente, a Bíblia é a verdade, é a palavra. E Jesus é essa verdade, porque Jesus é o pão vivo, ele é a palavra, ele é a própria palavra. Ele é o verbo vivo. Ele é o verbo vivo. Está lá em João. Está lá em João capítulo 1. Glória a Deus. Davi, irmãos, ele foi poupado, diferente de Jesus, né? Falei isso para os irmãos há pouco. Ele morreu uma boa velhice, está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 28, diante ali até o 30. Fala sobre Jesus ter morrido numa boa velhice. Jesus, ele pode nos dar o escape, irmãos. E não só fazer a gente morrer numa boa velhice, ter dias acrescentados, né? Pra gente ver os netos da gente crescendo, pra gente ver coisas acontecendo, pra gente ver o reino de Deus crescendo. Tem tão poucos cristãos no mundo. O mundo tem mais ou menos 8 bilhões de habitantes e só mais ou menos 2 bilhões são cristãos. Tem 6 bilhões de pessoas, irmãos, que não estão no evangelho, que estão em outras religiões, em seitas, estão corrompidos ou não têm religião nenhuma, vivem no ateísmo, vivem afastados de Deus.
Nós precisamos ainda fazer algo aqui na terra. Que o Senhor nos acrescente anos de vida, para nós orarmos a Ele, nós clamarmos ao Senhor e fazermos algo em favor do reino de Deus. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Jesus, irmãos, ele passou por isso. Ele orou, mas não conseguiu ter o livramento da cruz. Ele passou pela cruz, né? Mas ele se deixou passar pela cruz. Ele fez a vontade do Pai. Mas ele, através da morte da cruz, ele venceu a morte, ele venceu aquela morte violenta. Porque ele ressuscitou. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55, diz assim: E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Jesus, irmãos, ele teve vitória sobre o inferno. Ele teve a vitória sobre a morte. Então, o aguilhão da morte não tem mais vitória. E mesmo nós, irmãos, mesmo se nós passarmos pela morte, nós teremos a vida eterna, porque um dia todos nós iremos ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou. E nós teremos um corpo transformado, assim como Jesus. E nós seremos revestidos de imortalidade. Glória a Deus por isso. Olha o que Jesus fez por nós, irmãos. É isso que Ele quer para nós. É isso que Ele tem para nós. Glória ao nome do Senhor. Deus não poupou o seu único filho Jesus. Deus o entregou por todos nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 32, a parte A diz assim: Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Deus entregou Jesus por todos nós, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna, para que esse corpo mortal fosse revestido um dia pela imortalidade, pela incorruptibilidade. 1 Pedro 5,8 diz assim: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. O diabo, irmãos, ele está aí. E ele está destruindo vidas. Ele tem feito isso e ele quer nos destruir. Mesmo nós que aceitamos a Cristo, que buscamos seguir a Deus, servir a Deus, o diabo está tentando nos destruir. Mas nós precisamos prevalecer em oração. Prevalecer, vigiando, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, vigiando com perseverança. Perseverar, como diz ali, né? Sede sóbrios, né? Fica esperto, fica acordado. Não dorme. Pede para o Deus de Israel ficar ali contigo. Vigia, fica sóbrio, porque o adversário, o diabo, ele está bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Não permita que o diabo destrua a sua vida, porque é isso que ele quer. É isso que ele quer. Ele quer que você fique derrotado, que você perca a sua salvação, que você perca a eternidade. Porque ele tem inveja de nós, seres humanos, sabe? Porque ele não tem mais a eternidade garantida, uma eternidade de paz, de alegria. Não tem isso. Para Satanás é o tormento eterno. Mas para aqueles que aceitarem a Cristo, nós temos essa possibilidade. Nós temos essa oportunidade que Deus bondosamente nos deu, porque Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas Ele entregou o Filho dele por nós, Jesus Cristo. E Jesus fez a vontade do Pai, porque Jesus podia ter clamado, e muitos anjos, ele falou, eu podia ter chamado um monte de anjo aqui, Pedro. Quando Pedro, né, cortou lá a orelha do soldado, mas eu não vou fazer isso. Jesus não ia fazer, porque o propósito de Deus era que Jesus morresse, para que nós pudéssemos ter essa vida eterna. E Satanás, ele tem muita raiva de nós por isso, porque ele não tem essa possibilidade. Nós temos essa possibilidade. Glória ao nome do Senhor. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 7 e 8 diz assim: Mas fez assim mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha o que Jesus fez por nós, irmãos. Ele se tornou alguém sem nenhuma reputação. Ficou ali no meio de bandidos. Ficou no meio de bandidos. Foi julgado como um criminoso. Ficou como alguém sem reputação nenhuma. Por isso que Jesus, ele sabe. Por isso que Jesus, ele sabe que você pode ser resgatado por ele. Ele pode, mesmo que você seja uma pessoa sem reputação nenhuma. Tá vendo o que Jesus fez por você? Ele se transformou em alguém sem nenhuma reputação, para que você pudesse se tornar uma pessoa de reputação. Entende isso? É o que Jesus fez. Jesus, ele experimentou tudo que um ser humano poderia experimentar.
E é tudo que o ser humano podia experimentar. Então ele fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, totalmente semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas Jesus, irmãos, ele derrotou a morte. Ele teve uma morte violenta, mas ele venceu essa morte violenta. Ele venceu a cruz, ele venceu. E ele pôde, através desse sacrifício dele, cravar a nossa dívida, a nossa cédula, a nossa promissória, o pecado que estava em nós, a dívida impagável, que a nossa dívida era impagável. Mas através do sangue de Jesus, a nossa dívida se tornou, pode ser quitada. A sua dívida pode ser quitada pelo poder de Jesus. É só você deixar Jesus entrar. Louvado seja o nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4 diz assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. A palavra de Deus diz isso. As Escrituras Sagradas dizem isso. E pessoas estiveram lá e testificaram. Então, as Escrituras, elas são o que? O testemunho do que Jesus fez. O testemunho das obras de Jesus aqui na terra, do sacrifício, dele ter se feito homem por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus, ele triunfou e louvou. No Salmo 22, do versículo 22 até o versículo 31, Jesus ele é exaltado, porque ele é fiel a Deus. Ele se tornou o quê? Ele fez a vontade do Pai. Quando nós nos entregamos a Jesus e buscamos fazer a vontade de Deus, irmãos, Deus ele faz coisas extraordinárias na nossa vida. Ele faz coisas maravilhosas. Versículo 22 do Salmo 22 diz assim: Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o todos vós, descendência de Jacó. Glorificai-o e temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que os buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. O Senhor se tornou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A morte de Jesus e a ressurreição dele significou a vitória de Jesus sobre todas as coisas e o poder de Jesus sobre todas as coisas, sobre toda a terra, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Irmãos, Jesus é aquele que triunfou e triunfa, e ele continua. Ele é o nosso redentor. E ele nos reúne, irmãos, a todos aqueles que creem nele, né, que creem no seu nome, que aceitam o sacrifício e a morte de Jesus. Essas pessoas são salvas, são reunidas por Jesus como salvos, né, redimidos pelo nome do Senhor. A morte de Jesus é o nosso resgate. A morte de Jesus, irmãos, é o socorro para o aflito. A morte de Jesus significou isso. Através do que Jesus fez, irmãos, o aflito pode ser socorrido. O enfermo pode ser curado. O triste pode se tornar alegre. Aquele que tem uma vida insípida pode se tornar uma pessoa com uma vida alegre e feliz, uma vida cheia de sabor, porque é assim que Jesus faz na nossa vida. Ele enche a nossa vida de sabor, de alegria, irmãos. É isso que Jesus faz. Jesus, ele quer entrar na sua vida, ele quer te transformar, ele quer promover algo sobrenatural na sua vida. Louvado é o nome do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, ele nos ama. Que essa palavra, irmãos, fale o teu coração, que você seja impactado pela palavra do Senhor. Se você não aceitou Jesus ainda, convida ele para entrar na sua vida. E se você já faz parte do reino de Deus, continua vigiando, continua sendo sóbrio, permaneça acordado, permaneça vigiando. O inimigo, ele quer nos destruir. Ele nos odeia, porque ele sabe que nós temos algo que ele não pode ter, que é uma eternidade com Jesus. É uma eternidade a reinar com Cristo, irmãos.
Nós vamos reinar com Jesus, porque a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Deus, ele é o nosso Pai celestial. Jesus, o Filho de Deus, ele é o nosso irmão mais velho. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos adotivos do Pai celestial. Jesus é o nosso irmão mais velho. E nós somos co-herdeiros, nós somos príncipes e princesas de Jesus. É isso que você é, irmãos. Por isso que você, Jesus tem uma vida especial para você. Jesus tem um propósito na sua vida. E algo novo e bom e maravilhoso. E mesmo quando a gente passa por lutas, por situações adversas, Jesus sempre vai estar ali conosco. A gente sempre vai ter a alegria do Senhor. Ela é a nossa força. E Deus é bom o tempo todo. Que Jesus te abençoe e te guarde. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, louvo o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigada, Senhor, pelo sacrifício de Jesus. E eu peço, Senhor, que se vidas foram alcançadas por essa palavra, Senhor, que elas sejam impactadas pela palavra e que essas vidas sejam transformadas por ti. Ó Deus, faz a transformação que cada vida precisa, Senhor. Cura, liberta, salva, transforma, opera, abençoa. Traz, Senhor, a solução. Traz, Jesus, a solução que essas pessoas precisam. Move o sobrenatural na vida delas, ó Pai. No nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Precisamos de Ti. Nos ajuda a sermos vigilantes. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida conforme a Tua vontade. Nos livra do poder do adversário. Nos livra do inimigo. Nos dá a vitória, Senhor. Nos ensina cada dia a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a amarmos a Ti sobre todas as coisas. Amarmos o nosso próximo, Senhor, como a nós mesmos. A servirmos a Ti da melhor maneira possível. Nos ensina, Senhor, a Tua palavra a cada dia. Nos ensina a viver conforme o Senhor quer que a gente viva, Pai. Por favor, Jesus, nos abençoa. Abençoa cada vida, Senhor, que está aqui nos ouvindo nessa hora, Senhor. Que essa palavra chegue, Senhor Jesus, a muitos lugares, alcance muitas vidas. E que o Senhor abençoe. Eu creio, Senhor, que o Senhor faz transformação. E essa oração, Senhor, ela chega até o trono da Tua graça. E que todos aqueles que estiverem aqui, orarem junto comigo, sejam alcançados pelo Teu poder. E sejam, Senhor, impactados pela manifestação da Tua glória, da Tua maravilha, da Tua transformação, do Teu escape, do Teu livramento, da Tua salvação. Obrigada, Senhor, pela dívida quitada. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter resgatado as nossas promissórias, Senhor. Obrigada, Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Queridos, que Jesus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Olha, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like ali, se inscreve no canal, mande para pessoas, em nome de Jesus, para que a palavra do Senhor alcance mais vidas. Importa, né, que a gente faça o máximo de todas as maneiras para ganhar alguns para o reino de Deus, para tirar as vidas das mãos do Satanás. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.